Você tá cheio de problemas que eu sei. Eu sei que a sua vida tem muitas questões para serem resolvidas. Você carrega traumas, situações atuais que precisa resolver, pessoas que não te tratam bem. Quantas situações ficaram mal resolvidas pelo caminho da sua vida? Mas Jesus conta com você para manter e transmitir a boa obra. Quantas vezes a gente achou que, talvez você já tenha pensado isso, eu pensei várias vezes, que os missionários de Deus são apenas pessoas que estão à frente de grupos religiosos ou grupos sociais. São essas pessoas que devem ir pelo mundo e pregar o evangelho. A verdade é que todos nós temos esse dever. E não é necessariamente você abrir a sua boca, pregar no meio de um monte de gente. Não necessariamente isso. É claro que se você quiser, estiver disponível, Deus vai te capacitar. Se você estiver afim, você vai conseguir. Deus vai te mandar os recursos para você estudar, para você melhorar a sua comunicação e você vai conseguir sim. Mas a gente não fala de Deus só por meio da palavra, mas sim, como a gente já falou aqui várias vezes, por meio das atitudes. E olha aqui os exemplos que esse livro traz quando ele fala de apacenta as minhas ovelhas, que é o trecho que está em João, capítulo 21, versículo 17. Observando na humanidade o imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas, ou seja, medidas mais graves, em favor da disciplina. Nem gritos, nem xingamento, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos desviados, nem lamentação e nem desespero. A gente precisa apacentar. E apacentar é levar a paz, acalmar. Às vezes você está em um ambiente que precisa de calmaria. E você tem sido o que nesse ambiente? Você vai lá e é a pessoa que joga mais lenha na fogueira, cria mais problema, espalha fofoca, faz mal, não perdoa. Você percebe que tem uma pessoa irritada e você faz o quê? Você vai lá e continua inflamando aquela situação. Você fica argumentando, querendo ser dono da razão em uma situação em que, para manter a paz, bastaria você ficar em silêncio. Quantas vezes a gente faz isso por orgulho, pelo ego de querer aparecer, por querer ser dono da razão, por querer sair por cima. E a gente acaba criando mais problema, deixando o ambiente mais pesado. A gente tem que tomar cuidado, porque isso não é apacentar as ovelhas, isso não é ser missionário de Jesus. A gente veio aqui para acalmar, para apacentar. E nem sempre é fácil. A gente precisa apacentar, inclusive, por dentro. Olhe para dentro de si. Quantas aflições, quantas dores, quantas situações mal resolvidas que você vai deixando de lado ali por não querer olhar, não querer enfrentar. Às vezes aquele sentimento que te incomoda. Você sabe, por exemplo, que você sente inveja, orgulho, raiva, mas você prefere deixar para lá. Prefere fingir que não aconteceu, fazer outra coisa para se distrair, tirar aquele pensamento da sua cabeça e seguir a vida. Mas assim a gente não se melhora. A gente só se melhora quando a gente faz um diagnóstico. É como se fosse uma pessoa com problema de estômago. Ela só vai conseguir resolver se ela for ao médico, identificar a raiz do problema e tratar. Da mesma forma nós. Qualquer problema de comportamento, problema de relacionamento, problema mental que a gente apresente em relação à nossa vida espiritual, tudo isso está relacionado a algo que muitas vezes está enraizado lá no nosso inconsciente, por causa de crenças, traumas, situações que a gente vivenciou e a gente não quer olhar. Quantas vezes a gente não quer olhar para esse problema? A gente só quer fingir que nada aconteceu. E apacentar é apacentar-se por dentro. E é importante a gente pensar que quando a gente fala em olhar para as nossas próprias fragilidades, para os nossos próprios defeitos, a gente vai se sentir incomodado. Nós fomos ensinados que é ruim errar. Na escola, quando a gente errava, a gente recebia uma repreensão, um X vermelho na prova, um xingo na frente das pessoas. E aquilo nos trazia uma sensação de humilhação. Então a gente começa a esconder os nossos erros.
Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí falando para todo mundo o que você sente, até porque muitas pessoas não vão te compreender e vão usar isso contra você. Você deve sim levar isso para uma terapia, olhar para dentro de si, mas principalmente cuidar com orgulho, não deixar de lado esse seu erro, olhar para ele com sinceridade. Por exemplo, todos nós somos invejosos. Faz parte do grau de evolução dos seres humanos ainda serem invejosos. Uns mais invejosos, outros menos. Tem uns que a inveja é só um sentimento que vem e daqui a pouco passa, a pessoa consegue logo reprimir. Outras pessoas, pela inveja, conseguem inclusive fazer algo de ruim contra o outro. Então são graus diferentes de inveja, mas todos nós temos um pouquinho. E aí, vamos supor que você sentiu inveja. Naquele momento, como que você se sente? Você se sente envergonhado? Você se sente culpado? É muito importante a gente olhar para as nossas emoções, identificar que tem algo ali que você precisa olhar, que você quer mudar, mas não se culpar. Outro dia eu vi uma querida pessoa falando na rede social, no canal da Mônica de Medeiros, foi a Tamires, e ela disse que a culpa é como se fosse uma bola de cimento que você amarra ao seu pé. Ela te impede de andar. E a culpa realmente te impede de avançar. Enquanto você fica preso à culpa porque eu senti inveja e fica culpado e se sente mal, você não avança, você não melhora. Por isso você precisa olhar, vamos supor, para a sua inveja com mais carinho, com mais atenção. Por que eu sinto inveja? Será que eu sinto inveja porque eu queria viver essa situação? Ou será que eu não gosto muito dessa pessoa e eu não quero vê-la prosperar, vê-la ser feliz? O que é que causa isso? Porque aí tem um grande sinal. E você sentiu inveja, por exemplo, pode respirar fundo, falar tá tudo bem, eu sou um ser humano, eu sinto sentimentos ruins às vezes, mas eu estou melhorando. E à medida em que eu me melhoro, eu posso ser melhor para o mundo. Então eu vou orar por essa pessoa, eu vou abençoá-la, eu vou jogar energia positiva e eu vou usar isso de inspiração. Vamos supor que ela tem um relacionamento que você sonha. Como que ela construiu isso, será? Eu vou tentar construir um para mim também. Como que ela construiu o patrimônio dela? Como que ela construiu a coragem dela? Como que ela construiu a desenvoltura que ela tem? Porque todos nós temos direito de desfrutar de tudo de bom que Deus colocou no mundo. Às vezes a gente tem a falsa sensação de que as coisas boas são apenas para alguns e não para todos. É uma crença de escassez que foi instalada em nós. Mas todo mundo pode desfrutar de uma vida boa, você só precisa se permitir. E às vezes pedir a Deus um caminho. Como que eu faço para fazer isso chegar até a minha vida? Se sentir merecedor, saber que aquilo pode chegar até você. Mas se libertar, porque a culpa vai te impedir de acessar esses caminhos. A raiva, os sentimentos pequenos, eles te impedem de avançar. Por isso que é importante você olhar para eles, porque muitas vezes a gente não olha. A gente fala que a gente tem que ser missionário de Deus, levar a paz onde a gente vai, mas às vezes dentro da nossa casa ou dentro do nosso lar interior, a gente está em conflito constante, a gente não vive a paz. E eu tenho um segredinho para contar como eu vivo mais em paz hoje. 100% em paz? Ainda não. Eu tenho muito o que melhorar em mim ainda. Muitas situações que eu preciso retirar, curar, transformar na minha vida. Tenho vários defeitos, tem várias características em mim, das quais eu não me orgulho. Mas com certeza hoje eu posso dizer que eu desfruto de uma certa tranquilidade interior. Eu consigo agradecer a Deus pela vida, pela alegria de estar aqui na Terra realizando, coisa que eu não sentia há um tempo atrás. Eu sentia que eu era um peso no mundo, eu sentia que não havia necessidade de existir, eu sentia que não havia motivos para agradecer, eu não via nenhuma graça na vida. Talvez você se sinta assim. E eu só consegui mudar tudo na minha vida quando eu me reconectei com Deus. E eu fui entender isso quando eu entendi que Deus é o meu Pai.
E ele é o meu pai, assim como ele é o pai de qualquer um dos meus irmãos. E por que alguns irmãos desfrutam de uma vida mais tranquila, de uma vida mais em paz, apesar dos desafios? Porque todo mundo passa por desafios, mesmo aquelas pessoas que desfrutam de uma vida em paz. Às vezes uma fase com mais desafios, outras fases mais tranquilas. Mas entender que Deus é o meu pai, que Ele cuida de mim, que Ele está aqui para prover, para me ajudar, para me orientar, abriu muito a minha mente. Eu passei a orar todos os dias, cantar músicas que me conectam com Ele. Não importa a música, se é de religião, se não é, mas é uma música elevada, que eleva o seu espírito, que te faz conectar com Deus. Se é uma oração que no começo parece forçada, você está aqui no mundo desconectado de Deus, mas você vai lá e se esforça, se empenha. Deus, eu quero falar com você, fala comigo, deixa eu te ouvir. Deus tem todo o interesse em te ajudar, em ouvir as suas orações, é claro, mas também em te orientar. Pede para Ele falar no seu coração o que você tem que fazer, e às vezes você vai receber uma intuição, uma sensação. Se você ainda ficar em dúvida, peça uma confirmação. Deus, traz uma confirmação que eu consiga entender melhor. O Senhor sabe das minhas limitações e eu ainda não tenho uma intuição tão desenvolvida para eu conseguir conversar melhor com você. Converse com Ele, entenda que Ele é o seu pai. Você tem um pai, talvez hoje o seu pai da terra não exista mais, ou ele te abandonou, ou ele faleceu, ou você nunca o conheceu, ou ele até existe, mas você não tem uma relação tão boa assim com ele, ou você tem uma relação boa, mas você enxerga defeitos nele. Não tem problema, porque o que interessa é o seu pai do céu. Este sim, ele é perfeito. Porque o seu pai da terra tem direito de ser imperfeito, ele é humano, assim como você. Ele erra, ele errou muitas vezes tentando acertar com você. Às vezes ele também não se esforçou tanto, mas ele é humano. Mas o seu pai do céu não, ele é perfeito. E ele quer te ajudar, ele vai te ajudar, ele quer te amparar, ele quer te abraçar, ele quer cuidar de você. Ele não quer que você ande por caminhos que não é para você. Às vezes você está insistindo em algo que não é para sua vida e você está aí dando murro em ponto de faca e as coisas não acontecem para você. Você pode estar no caminho errado. Por que não se reorientar, buscar a Deus, buscar a sua reconexão com Deus para você entender que é o que eu sempre brinco aqui, o seu GPS. É Ele que vai te mostrar o caminho. Mas Ele está com você e você precisa ouvi-lo. Muitas vezes você fala assim, Deus não está comigo, eu andei afastado de Deus. É você que se afastou, não foi Ele que se afastou. Então não fale, Deus volta para mim. E sim, Deus, eu quero me voltar para você, eu quero voltar a minha vida para você. Como a parábola do filho pródigo, quando o pai recebe de volta aquele filho que estava sujo, que tinha errado muito, que estava arrependido, que estava cheio de culpa, de dores. E o pai o abraça, independente dos problemas, ele o aceita e ele o acolhe. Saiba que o seu Deus, o nosso Deus, ele quer te abraçar de novo. Esse vídeo vai continuar, nós vamos continuar falando da paternidade de Deus. E eu te espero então num próximo vídeo. Até lá eu espero que você envie esse vídeo para uma pessoa que precise ouvir essa mensagem.